Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, após 4 anos de governação socialista, sustentada numa maioria parlamentar de esquerda, que país é que temos? Não me refiro ao país virtual, ao país para a fotografia, ao país que o Sr. Primeiro-Ministro insiste em pintar de cor-de-rosa e que governa em permanente modo de reality show. Refiro-me ao país das famílias e das empresas que trabalham por uma vida melhor, que cumprem as suas obrigações e pagam os seus impostos. Refiro-me ao país que existe para além dos grandes centros metropolitanos, ao país do interior, das periferias, das zonas mais desfavorecidas. Refiro-me ao país real. O país que nestes 4 anos ficou fora dos holofotes do Governo e dos seus PowerPoints, fora das suas preocupações, Sr. Primeiro-Ministro. O que aqui ouvimos da sua parte, hoje e sempre, foram consistentes tentativas de vergar a realidade à narrativa fantasiosa de que o seu Governo fez tudo o que estava ao seu alcance e que fez tudo bem, que tudo funciona maravilhosamente e que, se por acaso não funciona, é por culpa dos próprios cidadãos, como até uma governante teve o desplante de afirmar. Acontece que esta narrativa de encantar é desmentida pela realidade todos os dias. É desmentida sempre que qualquer cidadão vai a um hospital público e tem de esperar meses ou anos por uma consulta, um exame ou uma cirurgia. E quando finalmente é atendido, muitas vezes tem de ficar numa maca, num corredor do hospital, sem o mínimo de condições, de segurança e de dignidade. Hoje existem 780 mil utentes do Serviço Nacional de Família sem médico de família, quando o Governo prometeu que daria médico de família a todos os portugueses. Nos últimos 4 anos, a dívida total do Serviço Nacional de Saúde foi sempre superior a 2015, assim como a dívida vencida e os pagamentos em atraso aos fornecedores. Nos últimos 4 anos, o investimento do Serviço Nacional de Saúde foi sempre inferior ao de 2015. Em 2016 foi menos 29%, em 2017 menos 32%, em 2018 menos 19%. Nos últimos 4 anos, o Governo não construiu um único hospital, apesar de ter prometido muitos. Foram eles Lisboa Oriental, Évora, Seixal, Sintra e Madeira e a nova maternidade de Coimbra, mas nenhum viu a luz do dia até hoje. Falhou em toda a linha. Até maio, as ausências por greve ao Serviço Nacional de Saúde equivaleram a 72 mil dias de trabalho perdidos. No mesmo período de 2015, a contabilidade estava um pouco mais acima de 38 mil dias. Mas para o Governo está tudo bem. Nos transportes públicos, o caos é a normalidade. Há supressão constante de carreiras e horários. Os comboios, metros e barcos completamente lotados. Os passageiros transportados em condições cada vez mais inaceitáveis. Os atrasos e paragens são a norma, provocados por greves e protestos constantes. Mas para o Governo está tudo bem. Na segurança social vive-se uma situação insustentável. Os serviços falham no apoio aos mais frágeis. O Estado não assume as suas responsabilidades face aos que descontaram uma vida inteira. Veja-se os atrasos na atribuição das pensões de velhice, viuvez ou sobrevivência, que chegaram a demorar mais de 1 ano. Ao contrário do que diz a tutela, os atrasos não pararam de aumentar, sobretudo os que afetam as pessoas em situações especialmente vulneráveis. Vexatório foi como a senhora Provedora de Justiça, que analisou esta situação ao pormenor, qualificou esta situação. Mas para o Governo está tudo bem. Na educação, repete-se a cartilha do desinvestimento deste Governo. Os valores no ensino básico e secundário estão próximos do zero. Foi uma redução de quase 40% face a 2015. E as cativações deixaram na gaveta cerca de 70% do investimento prometido. Mas para o Governo está tudo bem. Mas também na Justiça
na segurança, na proteção civil, o panorama de ruptura, insatisfação e instabilidade é semelhante. Cortes em áreas fundamentais como a educação, a investigação e a ciência. Atrasos inconcebíveis na renovação de documentos essenciais. Falta gritante de recursos nas forças de segurança. Problemas que se repetem nas prisões. Insuficiência de pessoal no CEF e falta de meios na Polícia Judiciária. Carros da PSP e da GNR encostados por falta de manutenção. Mas para o Governo está tudo bem. O combate às desigualdades passou a entrar nos discursos oficiais do Governo, mas nunca saiu do papel. A esquerda rejeitou liminarmente as propostas do PSD para os territórios de baixa densidade, que ajudariam a inverter o abandono e a desertificação das regiões do interior. O Governo esquece o interior porque o interior não dá votos que cheguem para vencer eleições. Depois dos trágicos incêndios de junho e outubro de 2017, seria de esperar que despertasse neste Governo alguma sensibilidade para os problemas no interior. Passados 2 anos, são as próprias vítimas dos incêndios que se queixam de terem sido esquecidas pelo Poder Central. Não fossem a pressão e o escrutínio político do PSD e do Sr. Presidente da República, e o esquecimento ainda teria sido maior. O Estado falhou com as vítimas destas estratégias antes, durante e depois. Mas para o Governo está tudo bem. O roubo das armas de tanques e os episódios que sucederam são outra mancha indelével neste Governo. Não há memória de tanta incúria relativamente às funções essenciais de soberania que envolvem a segurança do Estado. Com a sua ação desnorteada e à data de hoje ainda não totalmente esclarecida, o Governo permitiu, ao seu mais alto nível, que um caso de suma gravidade se transformasse numa farsa política anedótica e inenarrável, com danos evidentes para o prestígio e a credibilidade das Forças Armadas. Hoje, quando o Primeiro-Ministro diz que mantém a confiança no ex-Ministro da Defesa, ninguém sabe ao certo se essa confiança se refere ao que Azeredo Lopes disse ou se refere ao que Azeredo Lopes não vai dizer. Mas para o Governo está tudo bem. O sentimento de impunidade deste Governo ficou notoriamente exposto no chamado Family Gate. Uma tremenda teia de nomeações cruzadas de familiares e amigos socialistas que faz deste Governo, além de uma espécie de grande albergue familiar, um caso de estudo mundial pelas piores razões. A tal ponto que levou a embaraçar o próprio Sr. Presidente da República numa reunião do Conselho da Europa que ocorreu há cerca de um mês. Mas para o Governo está tudo bem. É este, em suma, o retrato do país que hoje temos. É este o livro negro da governação socialista do Dr. António Costa. É este o reverso do milagre financeiro do Dr. Mário Centeno, conseguido à custa da maior carga fiscal de sempre, sobre as famílias e sobre as empresas, que em relação a 2015 aumentou 1% do produto interno bruto. À custa da maior queda do investimento público e do maior nível de cativações de que há memória. O Governo prometeu um aumento de investimentos de 11%, mas não passou de 1,5% em 2016, 1,8% em 2017 e de 2% em 2018. 2% é menos que o investimento feito em 2015 e é o valor mais baixo entre os 28 países da União Europeia. Lembremos o que o Dr. António Costa disse em 2015, antes de ser Primeiro-Ministro. E cito: essa ideia peregrina de que é possível relançar uma economia sem haver aumento significativo do investimento público é uma ideia absolutamente fracassada. E continuamos a ser as últimas cobaias desta política fracassada. Fim de citação.
Fica assim claro e dito pela boca do próprio Primeiro-Ministro que este governo não relançou a economia porque não quis. E por isso o crescimento económico ficou muito aquém do que era esperado, possível e necessário. Um crescimento fraco e anémico, que não soube beneficiar do bom momento presente, nem preparou o país para o futuro. Mas foi também à custa de uma dívida pública que não para de crescer e da degradação dos serviços públicos. Degradação imparável dos serviços públicos. No final da legislatura, podemos dizer que nenhum dos grandes objetivos proclamados foi alcançado. E até a prometida recuperação de rendimentos foi engolida por impostos, taxas e taxinhas. Para dar a alguns, o governo tirou a todos. Para satisfazer as exigências de alguns, o governo falhou com todos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo Socialista já delineou a sua estratégia em 3 passos de mágica. Primeiro, reconhece humildemente que existem problemas graves na vida dos portugueses. Segundo, da noite para o dia, tira da manga um punhado de soluções miraculosas e anuncia-as com toda a pompa e circunstância. Terceiro, remete para os próximos anos ou décadas a aplicação dessas soluções e a resolução de todos os problemas. Só que, entretanto, passaram-se 4 anos de uma conjuntura particularmente favorável que o Governo Socialista simplesmente desperdiçou. Em 2018, 20 países cresceram mais do que nós. Este ano o cenário não há de ser muito diferente. Ao contrário do que o Governo afirma, Portugal está a divergir em relação à média europeia, caminhando cada vez mais rapidamente para a cauda da Europa. Se é assim numa boa conjuntura, como será numa conjuntura menos boa? Fosse por falta de coragem, por falta de capacidade ou por falta de vontade política, o certo é que não há uma reforma digna desse nome levada a cabo nesta legislatura. Há, quando muito, simulacros de reformas ou atos falhados de reformas. Veja-se a incapacidade do Governo e do Partido Socialista para aprovar uma nova lei de bases da saúde. Repare-se na insuficiência prática da reforma florestal. Atente-se à total indisponibilidade para sequer debaterem uma reforma séria da Segurança Social. O Governo Socialista está sem um desígnio nacional, sem uma esperança coletiva, sem uma dinâmica verdadeiramente nacional. E percebe-se bem porquê. Fomos governados durante 4 anos por um impulso de sobrevivência para evitar um naufrágio das forças políticas que o constituem. E por isso andámos sempre ao sabor do vento político, da pequena conjuntura, dos acordos pontuais. Enfim, andámos ao sabor de tudo, mas nunca andámos na rota de uma política substancial, pensada e executada no sentido de uma melhoria do país enquanto tal e da vida concreta das pessoas. Pela sobrevivência da geringonça, tudo foi suportável. Agora falam da criatura como se não tivessem sido responsáveis pela sua criação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, de nada adianta apontar-nos os erros se não apontarmos caminhos alternativos. Dentro de pouco tempo, os portugueses serão chamados a decidir sobre o seu futuro. É imperioso reduzir a carga fiscal, aliviar as famílias e as empresas portuguesas do peso excessivo dos impostos que hoje pagam, e este é um compromisso imperativo do PSD. Não é sério dizer que se devolvem rendimentos a uma parte dos portugueses quando a sua totalidade paga muito mais impostos e taxas do que alguma vez pagou. Por isso defendemos que é possível e desejável reduzir a taxa de IRS, assim como reduzir a sério a taxa dos bens essenciais, como o IVA da eletricidade e do gás. As empresas têm de voltar a ser encaradas como aliados do desenvolvimento e do progresso e não como inimigos a abater. A deriva dos últimos anos do Partido Socialista impediu que se desse continuidade a uma desejável e gradual redução do IRC que agora o PSD quer retomar. É urgente recuperar os serviços públicos do estado calamitoso em que este governo os deixou, pondo-os a funcionar com eficácia e qualidade e dando aos funcionários públicos as condições e os recursos necessários para exercer as suas funções. Do outro lado, queremos que os contribuintes sintam que cada euro dos impostos que pagam é bem empregue e bem aplicado, com rigor,
sentido de responsabilidade e de solidariedade, reforçando a coesão territorial e social. E a propósito de coesão social, não podemos continuar a viver num país em que 2.200.000 pessoas vivem em risco de pobreza e de exclusão social. O PSD estará, como sempre esteve, na primeira linha da defesa da sustentabilidade ambiental e da qualidade de vida. O ambiente continuará a ser uma prioridade para todos nós. Continuaremos a bater-nos por mais transparência na vida pública e pela ética na ação política. Combate à corrupção é para nós um desígnio nacional. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o PSD conta com todos os portugueses na exata medida em que todos os portugueses já contaram com o PSD para ajudar a recuperar o país numa das fases mais negras da história democrática. Começámos esta legislatura como o partido português mais votado pelos portugueses. E é dessa forma que esperamos começar a nova legislatura que se avizinha. Desta vez, com a força suficiente para assumirmos em pleno um projeto alternativo para Portugal e os portugueses. Concluindo e parafraseando António Barreto no seu discurso como comissário das comemorações de 10 de junho de 2010, direi: o PSD não tratará os portugueses como contribuintes inesgotáveis ou eleitores resignados, mas sim como cidadãos livres. Muito obrigado.